Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é domingo, dia 20 de outubro, e o tema do estudo de hoje é o testemunho de João Batista. A passagem bíblica que é a base do estudo de hoje é João, capítulo 1, versículo 23. Aqui, a Bíblia apresenta as seguintes palavras de João Batista. Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Como vimos na lição da semana passada, o Evangelho de João começa com Jesus Cristo, a palavra ou o Verbo, em sua existência eterna antes da criação. Mas, no mesmo prólogo ou na mesma introdução de João, João Batista aparece como testemunha de Jesus. Alguns judeus da época esperavam dois Messias, um sacerdotal e outro real. João ensina claramente que João Batista não reivindicava ser um desses Messias. Em vez disso, era uma testemunha do único e verdadeiro Messias. Os líderes religiosos enviaram sacerdotes e levitas para perguntar a João quem ele era. E isso está claramente relatado no capítulo 1, do verso 19 ao 23 de João. Diante das altas expectativas messiânicas que havia na Judéia, era importante que João Batista esclarecesse sua relação com essas expectativas. João Batista sabia que ele não era a luz, mas tinha sido enviado por Deus para dar testemunho da luz e preparar o povo para a vinda do Messias, conforme está escrito em João capítulo 1, do verso 6 ao 8. Por isso ele respondeu de maneira tão clara quanto possível no capítulo 1, verso 20 de João: Eu não sou o Cristo. Além disso, João batizava com água, mas Jesus Cristo batizaria com o Espírito Santo, conforme João capítulo 1, versos 26 e 33. João não era digno de desamarrar as correias das sandálias de Jesus, como diz João capítulo 1, verso 27. Cristo era mais importante do que João, porque existia antes dele, conforme João capítulo 1, versículo 30. Jesus era o Filho de Deus e João apenas apontou para ele, conforme João capítulo 1, verso 34. Como lemos no início, em João capítulo 1, verso 23, João repete as palavras que estão escritas em Isaías capítulo 40, do verso 1 ao 5. Em uma época de estradas esburacadas e cheias de pedras, às vezes, servos eram enviados à frente do rei para nivelar a superfície das estradas e eliminar curvas acentuadas para suavizar o caminho do rei. E concluindo, assim, cumprindo a profecia, João Batista veio a fim de preparar o coração das pessoas para Jesus Cristo. E ao concluir o estudo de hoje, eu quero deixar com você também o texto para a sua leitura bíblica, o Reavivados por Sua Palavra. Esse é um programa de leitura onde se lê um capítulo da Bíblia por dia. E a passagem de hoje é João, capítulo 14. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe muito e Ele nos concedendo a permissão, amanhã continuaremos o nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.